sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. O TCE na TV já está no ar e, neste momento, também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora os nossos destaques de hoje. A Auditoria Operacional, o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar a atual situação dos presídios sergipanos. Orientação técnica. Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE intensifica reuniões com empresas de contabilidade que prestam serviços aos municípios do estado. Controle público. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E atenção, prefeitos, Corte de Contas volta a alertar para a não realização de festas de carnaval nos municípios com salários de servidores em atraso ou em estado de calamidade pública. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em debate é a preocupação da rede pública de saúde para evitar os casos da febre amarela em Sergipe. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! A atual situação do sistema penitenciário sergipano levou o Tribunal de Contas de Sergipe a determinar a realização de uma auditoria operacional em presídios do estado. O objetivo do TCE é detectar os problemas encontrados nas unidades prisionais e orientar aos órgãos envolvidos a corrigi-los. Confira. Foram fiscalizadas as unidades de Estância, São Cristóvão e Areia Branca. As visitas, que estão sob responsabilidade da Diretoria de Controle Externos de Obras e Serviços do TCE, foram feitas por duas equipes que inspecionaram o funcionamento das unidades, a estrutura física, a capacidade, a lotação das celas e outros itens. Sem dúvida, o mapeamento, o controle é algo que a gente considera produtivo, interessante, apesar de ser complexo. Falar do sistema prisional em poucos minutos, mas a gente pode dizer que o déficit de vagas e o quadro reduzido de servidores são dois grandes problemas enfrentados. As visitas fazem parte da primeira etapa da auditoria operacional. Na segunda etapa, as equipes farão relatórios detalhados com o objetivo de apontar as medidas que precisam ser tomadas com urgência pelo governo do estado e as que podem ser tomadas a longo e médio prazo. A gente está olhando toda a parte de infraestrutura. E os critérios básicos que a gente olha são as condições de funcionamento da unidade prisional como um todo, tanto da parte administrativa quanto da parte de ocupação dos internos, certo? Então a gente verificou toda essa parte de infraestrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, estrutura do modo geral, entendeu? Seria basicamente isso, para poder ver o que pode ser melhorado, né, o que a gente aponta no relatório como defeitos para serem consertados, né? A auditoria foi proposta ao colegiado pela conselheira Suzana Azevedo, que acatou o requerimento do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. A medida foi tomada levando em consideração a crise do sistema prisional brasileiro e as recentes rebeliões. Além do TCE de Sergipe, 21 cortes de contas em todo o país também aprovaram a realização de auditorias no sistema penitenciário, incentivados pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. A seguir, TCE volta a alertar prefeitos com salários dos servidores em atraso a não fazer festas de carnaval. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe.
Já estamos de volta e desta vez a gente destaca uma recomendação importante do TCE aos prefeitos dos municípios sergipanos. Aqueles que tiverem com a folha de pagamento dos servidores em atraso estão impedidos de fazer festa de carnaval com recursos públicos. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe encaminhou ofício aos prefeitos sergipanos para alertar sobre o cumprimento da Resolução TC número 280/2013, que trata da realização de festas. O ofício pretende ratificar que somente os municípios que estão com pagamento de salários em dia e não estão em estado de calamidade pública decretada podem promover festas. O descumprimento da resolução implicará na rejeição das contas relativas ao período, sem prejuízo da aplicação de multa de R$ 31.016,81 na primeira ocorrência e R$ 62.033,61 no caso de reincidência. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, recebeu 8 categorias representando os servidores da saúde do município. Os sindicalistas cobraram da Prefeitura de Aracaju uma solução sobre o pagamento dos salários referente ao mês de dezembro do ano passado. Os servidores rejeitaram as 2 opções dadas pela administração para quitar o débito: empréstimo pessoal solicitado ao banco pelo servidor e pago pela Prefeitura e parcelamento em 12 vezes. Todos nós expusemos a situação, expusemos os malefícios da proposta do empréstimo, porque ele joga a responsabilidade e o ônus e qualquer risco apenas para o servidor. Colocamos essa situação que foi totalmente refutada pelos servidores e colocamos também para o presidente do Tribunal de Contas que os sindicatos estão abertos à negociação. Os representantes da saúde questionaram sobre a possibilidade de um novo bloqueio das contas da Prefeitura e cobraram diálogo com a administração municipal. O presidente nos tranquilizou de que há uma questão de estudo por parte do TCE nesse início de gestão. Também há um entendimento por parte do presidente que não dá para ser uma proposta de parcelamento em 12 vezes de salário, porque isso causa um prejuízo inevitável aos trabalhadores, aos servidores. E aí eles estão tentando fazer essa mediação com o presidente do tribunal, com o conselheiro Ulisses Andrade, e aí a gente consegue esperamos ter aí um avanço nesse processo de negociação com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Ao ser convocado para esclarecer a situação financeira do município e buscar uma solução, o secretário da Fazenda do município, Jefferson Passos, falou das dificuldades enfrentadas pela administração e do esforço que vem sendo feito para quitar os débitos. Anunciamos aos sindicatos que o pagamento do mês de fevereiro ele se inicia no dia 28 de fevereiro e será concluído até o 5º dia útil de março. Então, é uma clara demonstração do esforço da atual gestão e da prioridade com que ela vem tratando a questão salarial. E é um mecanismo que nos permitirá equacionar ao longo dos próximos meses, o pagamento da folha. O conselheiro Ulisses Andrade, responsável pela análise das contas da capital, falou do empenho da Corte no sentido de encontrar a melhor solução. É preciso que todos entendam que a Prefeitura de Aracaju não tem apenas que pagar salários. A sociedade toda quer serviços. Tem coleta de lixo, tem medicação para posto de saúde, tem transporte escolar, tem uma série de outros serviços que a Prefeitura precisa pagar, porque é uma cobrança da sociedade que paga impostos. Nós precisamos tomar a decisão pensando não só no servidor, que faz uma reivindicação justa do seu salário, mas também precisamos pensar nos outros serviços que a Prefeitura precisa prestar para a comunidade. A Diretoria de Modernização e Tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe convida as empresas de contabilidade e de tecnologia que dão suporte aos municípios e que ainda não participaram das reuniões técnicas de integração com o tribunal para entrarem em contato com a diretoria para agendar uma reunião. O contato deve ser feito por meio do endereço eletrônico integração@tce.se.gov.br. Já foram realizadas reuniões com a Sergas, Banese, Segrase, DESO, EMURB e as fundações públicas de direito privado do Estado. E chegou a hora do TCE na TV exibir o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Esta semana, no retorno da sessão da primeira Câmara do TCE, foram julgados 8 processos. Na pauta, contratos, aposentadorias e relatório de inspeção.
Na sessão da segunda Câmara, foram 49 processos julgados, dentre legalidade de processos, aposentadorias e autos de infração. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 17 processos e 6 protocolos. Entre os assuntos tratados, contas anuais, denúncias, recursos e prestação de contas. Outro assunto em destaque na sessão do Pleno foi a auditoria feita nos presídios sergipanos. Após análise dos relatórios feitos pelas equipes de inspeção, a conselheira Suzana Azevedo propôs uma medida cautelar para determinar o funcionamento do presídio de Areia Branca no prazo máximo de 45 dias. Em caso de descumprimento, a SEJUC pagará multa diária no valor de R$ 2.000. Nós vamos também cobrar do governo um plano de ressocialização do preso. O que é que nós estamos vendo hoje? Às vezes um pequeno delinquente, uma pessoa que comete um crime não tão grave, ele fica na detenção. Quando ele sai da detenção, ele fica praticamente um doutor no crime. E o que nós queremos? Que o Estado possa ressocializar esse preso, que o Estado tenha propostas, que tenha um trabalho, que tenha um projeto de ressocialização. Para você ter uma ideia, 70% daqueles que saem dos presídios, eles retornam. E isso que nós não podemos admitir. Nós temos que procurar soluções de ressocialização para que esses presos eles possam sair cumprir a sua pena e ter uma vida digna, voltar à sociedade, prestando seus serviços, tendo seus direitos, tendo seus deveres, e é isso que nós queremos. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é a preocupação do Estado para evitar os casos de febre amarela. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado é o médico infectologista da Rede Pública Estadual, Marco Aurélio Gossi. E o assunto em destaque está cada vez mais em evidência no país, a epidemia de febre amarela. Durante o bate-papo, ele falou sobre a preocupação para evitar que a doença chegue em Sergipe. Confira. E uma nova velha doença dá dor de cabeça às autoridades brasileiras. A febre amarela, inclusive, causando mortes em vários estados. Aqui em Sergipe, há uma certa histeria em torno dessa discussão, dessa questão. No TCE na TV, a entrevista agora é com o Dr. Marco Aurélio, que é infectologista e dá orientação sobre esse assunto. Dr. Marco, muito obrigado por essa entrevista. Nós temos casos de febre amarela, há uma histeria geral no Brasil de preocupação com a doença. Então, em Sergipe, a gente não tem caso de febre amarela, nem a urbana, que ela não existe no Brasil, e nem a silvestre. Não é? Mas é fato que, dos últimos 70 anos, essa é considerada, assim, pensando no Brasil como um todo, como a maior epidemia de febre amarela. Não é? Porque já passa dos 100 casos confirmados, mas é bom a gente lembrar que a gente fala de uma epidemia brasileira, mas é uma epidemia localizada em áreas que se conhece, que já tem transmissão, não é, naquele ambiente silvestre da febre amarela. O que saiu do controle é esse aumento de casos humanos. Não é? Desde dezembro, não é, começou a ter esse aumento, não é, dezembro de 2016, e tem aumentado, mas todos esses casos têm sido desse ciclo que a gente chama o ciclo silvestre da febre amarela. Vamos explicar direitinho para que as pessoas entendam o que é a febre amarela, como ela se manifesta, como ela surgiu e por que tem esse nome. Né? Depois eu quero saber como se identificar a doença. Por que febre amarela? Ela surgiu como? Qual a etimologia dela? Então, febre amarela, ela está no Brasil, né? Brasil colônia, tivemos vários surtos das grandes capitais, Rio de Janeiro, as capitais brasileiras todas, né? No século
né, até o século passado, começo do século passado, tinham epidemias recorrentes de febre amarela, causava várias mortes. Lá para a década de 40, de 1940, tinha sido erradicado do Brasil, né, os casos de febre amarela. Então, a gente não tinha mais a febre amarela. Essa febre amarela que a gente tinha era a febre amarela urbana, que era transmitida nas cidades, e era transmitido pelo mesmo vetor que hoje transmite a dengue, o Aedes aegypti. Né? Ela foi eliminada, mas manteve um ciclo silvestre. Que é isso? Em algumas áreas onde tem primatas e tem mosquitos, que não o Aedes, né? É o hemagogos principalmente, né? Ela faz um ciclo em primatas não humanos, né? Em macacos, é causa de mortalidade em alguns ambientes silvestres, e com a entrada do homem nesses ambientes, o homem de vez em quando se contamina. Né? Então, a gente tinha eliminado já a febre urbana, a febre amarela urbana, mas persistia ainda esse ciclo rural. Né? Esse ciclo Por que febre amarela? Então, isso vai dos sintomas dela. Ela parece muito com dengue no começo, dor no corpo, né? Muita dor no corpo, febre alta, só que a partir lá do 5º dia, do 7º dia, o paciente pode evoluir para a cor amarela, né? Pela icterícia, né? O aumento pela lesão no fígado, há um aumento, né, das bilirrubinas, e com isso a pessoa tem essa cor amarelada. Então, diferencia de outras febres, né, dessas febres virais, e com isso ficou denominada de febre amarela. Primeiro foi a dengue, doença que já se considerava erradicada, agora vem a febre amarela, que a urbana já tinha sido erradicada, agora silvestre ou não, ela volta a preocupar as autoridades. Como é que vocês lidam com isso? Por que isso acontece, doutor Marco Aurélio? Então, as doenças infecciosas, elas, né, apesar de ter sido um sonho no passado de serem erradicadas do mundo, o mundo reconhece hoje que onde tem uma doença infecciosa em qualquer canto, ela pode sim, né, sair desse controle. Né? Principalmente essas doenças que estão ligadas a vetores, né? As mudanças ambientais, a movimentação do homem para um lado para o outro, né? A destruição desses ambientes, né? Há uma grande investigação para entender por que esse descontrole agora, né? Já que já se conhecia no lugar controlado. Então, vários fatores ambientais podem estar, né, associados a esse aumento dos vetores e, com isso, o aumento da transmissão. A gente tem acompanhado, nesse momento, em alguns estados, uma certa histeria, mesmo em regiões onde não tem nenhum caso detectado, mas as pessoas fazendo fila para tomar a vacina. Em Sergipe, como é que o senhor está controlando? Aqui, o senhor já disse, nenhum caso ainda confirmado, graças a Deus. Então, a gente é considerado uma área sem transmissão de febre amarela, né? Nem silvestre e muito menos urbana, porque não existe no Brasil ainda. Né? O que a gente tem no nosso território é o vetor, o Aedes aegypti, que pode transmitir também a febre amarela. Por não ter, a gente está fora da área de vacinação. Então, não há indicação em Sergipe para uma vacinação de rotina, ainda, né, nem no passado e nem nesse momento epidemiológico. Como é que a gente lida com esse controle? A gente vai ter controle da febre amarela no nosso estado, ela não vai chegar aqui se a gente conseguir, a gente como Brasil, vacinar bem as pessoas que estão perto do foco. Então, o nosso foco, né, é colaborar, né, para que se vacine bem quem vai para aquela área. Então, quem vai para a área onde tem transmissão, aqui no Brasil, ou em países, como alguns países africanos também tem transmissão de febre amarela, há uma indicação de se vacinar. Se for a primeira dose da vacina, se vacinar até 10 dias antes de viajar. Né? Sendo reforço, esse não precisa cumprir esse prazo aí e deve se vacinar antes da viagem. Né? Então, a nossa medida é orientar bem o profissional de saúde também, para que não se vacine todo mundo, porque se vacinar todo mundo, não vai ter imunobiológico, quer dizer, não vai ter vacina para todo mundo aqui. Né? Porque a vacina está sendo priorizada, com razão, para as áreas onde tem transmissão. Porque se a gente bloquear o foco naquela área, não vai ter como a doença se espalhar para o resto do país. Então tem que bloquear aquela área, onde a vacina já era obrigatória, mas nos últimos levantamentos tem visto que a vacina lá só estava atingindo cerca de 45% das pessoas. Então, mesmo sendo uma área onde já tinha indicação de vacina, a vacina não estava tendo uma cobertura vacinal tão boa. Casos em São Paulo, por exemplo, não acende o alerta para que outros estados partam para uma vacinação? Seria o caso de Sergipe, talvez, de forma preventiva? Então, mas em São Paulo, na realidade, os casos estão ligados a uma transmissão silvestre, quer dizer, são pessoas de São Paulo, mas em áreas
que adentraram, né, e tiveram a contaminação. Eu sempre exemplifico que o estado que a gente tem mais é Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? E em Belo Horizonte a gente não tem casos. Né? Então, nem em Belo Horizonte, que está tão perto, existe a transmissão urbana dessa doença. Então, nesse momento, é claro que toda epidemia, todo surto, ele tem momentos. Nesse momento é um momento de bloquear aquela região. Bloquear como? Aumentando a vacinação lá, né? Garantir que não falte vacina lá e garantir que todo mundo que more fora daquela área, ao adentrar aquela área, esteja vacinado, esteja imune, para que não se contamine e que possa trazer o vírus para fora daquele ambiente. Quem for viajar para essas áreas onde tem caso de febre amarela, tomar a vacina 10 dias antes, se for a primeira dose. E quem está chegando de lá para cá? Quem está recebendo pessoas dessa região? Nós somos um país de divisas absolutamente abertas, não tem distinção, as pessoas viajam, vão e voltam. Há um risco, há uma preocupação com relação a isso? Sim, essa é outra preocupação, não é? Que as pessoas podem viajar, pode ser por turismo, de repente pode ser infectado, né? Já tem profissionais de saúde que às vezes estão numa área, não tem a imunidade, não está vacinado, volta para a sua área, acabam contraindo, desenvolvendo a doença. Então, a gente tem trabalhado com educação médica também, né? Para que ontem a gente teve uma videoconferência com vários profissionais de saúde, né? Justamente para alertar, né? Pensar. Não é para pensar para todo mundo, mas se a pessoa tem história de deslocamento, né? Vem com esses sintomas de febre alta, dor no corpo, evoluindo com pele amarela, pensar que pode ser para colher os exames específicos. Então, trabalhamos também nessa lógica, né, do profissional de saúde estar alerta para isso, a história epidemiológica, para pensar na doença. E a primeira informação, procurar o serviço de saúde. Sim, e assim, a vacina de febre amarela, apesar de segura, ela não pode ser feita para todos, né? Idosos, gestantes, se forem se vacinar, porque vão para uma área endêmica, tem que consultar o seu médico para ver se tem essa autorização. Okay. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, pela sua entrevista aqui no TCE na TV. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar o www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 13h30 e também às 18h. Um ótimo fim de semana e a gente volta a se ver na próxima sexta-feira. Até lá!